Gente, boa tarde. Queria agradecer muito o convite e a realização também desse seminário, que eu acho que traz um balanço importante da política habitacional aqui em Belo Horizonte, né? Gente, boa tarde. Então, agradecer o convite, agradecer muito o convite. Trouxe aí a realização aí do tempo, né? Eu acho que traz todas as ocupações. E vamos que habitacional aqui em Belo Horizonte. Em primeiro lugar, eu fico pensando, até inclusive chegando aqui naqueles corredores, vendo a política habitacional de Belo Horizonte, aí no início dela, bom, há 25 anos atrás, a gente tinha de fato uma política que era uma referência para todo o país e que depois embasou inclusive a criação de outros planos diretores, outros instrumentos nas cidades, né? Belo Horizonte e Recife brigam, por exemplo, para ver onde foi a primeira área de interesse social instituída. E, junto com isso, algumas experiências como a produção de autogestão da habitação e outras coisas, né? Foi talvez o início desses 25 anos. A verdade é que nos últimos 10 anos desses 25 anos, né, foram marcados por uma reversão. Quando a gente teve, a nível nacional, algumas conquistas importantes de legislação e de estruturas, como o Ministério das Cidades, como o Estatuto das Cidades, como a gente também, não é possível negar, né, os projetos de legislação, de impacto nas favelas, né, que principalmente financiou depois a regularização e a urbanização desses territórios, e também a produção de habitação. Em Belo Horizonte, a gente via que a alternativa habitacional que começa a despontar e que o Thiago traz com tanta força, né, ela aconteceu apesar do Estado, em todo momento. Também a produção da habitação. E aí tem uma reflexão importante para a gente fazer sobre o que fez essa virada dos primeiros 15 para os últimos 10 anos da política habitacional. Uma mudança importante que a gente teve, né, foi que fiz um cenário de pouco investimento sobre o que fez essa recursos municipais investidos na habitação que a gente teve naqueles primeiros 15 anos. Os últimos 10 anos foram 10 anos em que teve uma quantidade bilionária de investimento de infraestrutura na cidade, na habitação, que vinham em gerais com linhas de intervenção já estabelecidas, muitas vezes desde Brasília até os territórios. Investimento de infraestrutura. E eles navegavam num desenho que vinha sendo construído de forma experimental naqueles primeiros 15 anos que a Edneia já teve aqui, já contou um pouco, né, Edneia, como que foi, como é que era rica de experimentação, de participação, de construção naqueles primeiros 15 anos da política habitacional. E aí, é muito interessante como que nesse momento que a gente tem rica de experimentação, de participação, de construção único naqueles primeiros país anos em habitação de interesse social. E aí, significou o programa Minha Casa Minha Vida. É muito interessante a possibilidade de construção de muitas moradias, uma legislação nacional que previa o combate aos vazios urbanos, em habitação, que previa a gente buscar a possibilidade de garantir a função social da propriedade. Isso tudo está na legislação nacional, mas não era de forma nenhuma aplicada. E a gente teve aqui esse revés que, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte foi construída na função social para reassentar pessoas que haviam sido envolvidas nas obras de intervenção, não só intervenção em favelas, mas também em obras de intervenção da Copa, estruturantes e tudo mais. E nenhum Minha Casa Minha Vida identidades acontecia aqui. E é interessante perceber que naquele momento específico, né, em que a gente tinha um investimento federal e um repasse alto de recursos, né, aquelas soluções habitacionais que partiam da organização popular, como é o caso das ocupações, ela foi criminalizada muitas vezes pela legislação municipal. Embora a nível federal a gente tinha legislação que dizia sobre a função social da propriedade, no nível do município, essa função poderia se aplicar para a resolução extrajudicial de conflitos. E a gente tem o cenário, né, do governo Pimentel sendo ocupada a prefeitura pela ocupação Cracóvio, que Thiago trouxe aqui antes em 2006,
depois as gestões Lacerda, né, foram grandes inimigas das ocupações urbanas, e isso tem algo a dizer para a gente também, né? Isso diz um pouco, eu acredito, que a luta pela criação de conselhos, a luta pela criação do Ministério e das legislações, elas, para serem efetivadas, tem que estar muito casado com o processo orgânico que vai construir a correlação de forças necessárias para que elas sejam aplicadas. Porque caso contrário, né, as legislações bonitas que a gente construiu no país afora e foram importantes para legitimar, inclusive, a luta por moradia como uma luta por direitos, né? Porque caso contrário, né, as operações urbanas consorciadas que em Belo Horizonte viraram operações urbanas simplificadas e que em 2017, para terem uma ideia, justificou a retirada dos trabalhadores camelôs do centro das ruas de Belo Horizonte. Então, é uma inversão completa da aplicação e que em 2017 da legislação que a gente tinha, a retirada dos trabalhadores camelôs, e aí eu vou fazer a inversão da apresentação do Thiago, falando sobre esses ataques e retrocessos que a gente está tendo no nível nacional e no nível estadual, para a gente conseguir fazer aqui um pouco essa análise. Eu vou fazer a inversão acho que o primeiro dado importante é isso, né? Porque a Minha Casa Minha Vida está absolutamente atacada, com corte de 41% das verbas, que equivale a 1,9 bilhões, a retirada do subsídio federal e praticamente o descarte da construção para aquelas famílias mais pobres e mais vulneráveis. Com corte de 41%. Para aquelas famílias que mais precisam, que acumulam a maior porção do déficit habitacional, a Casa Minha Vida foi praticamente extinto. E praticamente o descarte da a gente tem também a extinção do Ministério das Cidades e do Conselho da Cidade, né? Aquelas famílias que mais precisam, que acumulam, né? Foi passado para o Ministério do Desenvolvimento Regional, mas agora sem a participação, sem toda a força que tinha o Ministério, né? E a mais grave dela, que é a PEC, Projeto de Emenda Constitucional número 80, que é uma proposição do Flávio Bolsonaro, bolsonarinho, fascistinha, para, na verdade, aniquilar a função social da propriedade da nossa Constituição. E aí é importante que a gente conheça um pouco essa PEC, até para poder perceber, o Tayan fez uma apresentação esses dias no Conselho, né? Como que, na verdade, a PEC quer legalizar o que de fato acontece nos nossos municípios hoje. Essa PEC diz, né, que a função social da propriedade, ela precisa ser estipulada. E quem pode fazer isso é o Poder Legislativo ou o Poder Judiciário. Ou seja, né, hoje nós já não temos a aplicação do IPTU progressivo. Não temos a desapropriação sanção. Os instrumentos estão lá previstos, mas não são aplicados. O que a PEC está dizendo é o seguinte, de fato, a gente só vai reconhecer que uma propriedade não cumpre a sua função social se ela tiver sido demarcada por esses processos judiciais, que a gente sabe que o judiciário não vai fazer isso jamais, e legislativos. Nós estamos fazendo um exercício para ocupar, mas é uma lasqueira. Só dá escola sem partido naquele trem. Então, é uma forma de fato, destruir o argumento da função social da propriedade, que é elemento simbólico e estruturante das lutas populares e que foi o que de fato fez avançar algum tipo de reforma urbana no nosso país hoje. A segunda coisa que ele fala é que, em caso de desapropriação de qualquer imóvel, essa desapropriação tem que se dar pelo valor de mercado. Ora, isso é o que acontece. Isso é o que acontece, né? A gente teve lutas históricas das ocupações que foram trazidas aqui, da Isidora, da Dandara e outras, e em diversos casos, né, não que tenham sido pagos, mas foram feitos decretos de desapropriação milionários, que premiavam a especulação imobiliária ao final das contas. Então, o povo luta, o povo ganha, no final das contas, o poder público arca para premiar os proprietários. Isso também já é o que acontece. Agora, o fato de isso estar na Constituição dificulta as nossas lutas nesse período que está vindo, nesse período presente, e cria instrumentos para deslegitimar as nossas pautas. Porque agora, o nosso desejo de lutar por uma desapropriação que seja sancionatória e não premiadora, ele é esvaziado do conteúdo constitucional.
o nosso desejo, né, de fazer valer a função social da propriedade, ele também é esvaziado e jogado na mão daqueles que são também grandes proprietários de terra no país. Então é muito importante que a gente se atente a esses retrocessos nacionais e também os impactos que eles podem trazer para a política municipal de habitação, que, como foi trazido aqui ao longo de todo esse seminário, né, tem alguns pontos de avanço, e eu considero que esses pontos de avanço têm a ver com um acúmulo histórico das lutas diretas pela reforma urbana na nossa cidade. O caldo de lutas gerado, né, por movimentos como o MLB, que daqui a pouco o Léo vai falar, como as brigadas populares, como luta popular, eles geraram um caldo político que tornou possível, por exemplo, a aprovação do plano diretor. Eu truco que o plano seria aprovado se não fosse a luta das ocupações. Jamais seria aprovado. Eu truco que a gente conseguiria colocar vários avanços aqui na Resolução 52 do Conselho Municipal de Habitação, se não fosse também esse reconhecimento de que aquela atitude criminalizatória dos movimentos da luta pela moradia fracassou. E que hoje as ocupações produziram muitas moradias dignas na nossa cidade. Inclusive mais moradias dignas, muitas vezes, do que as políticas públicas, porque para além da produção da unidade, ela fazia valer a função social da propriedade na prática. Então, construindo aí um elemento de luta muito importante. E aí, vou, talvez, tentando não ser repetitiva, né, falar de algumas das conquistas que a gente teve e os meandros em torno do plano diretor. Muita gente aqui acompanhou, né? O plano diretor foi construído num ambiente de grande efervescência na nossa cidade. Foi um ano após 2013, quando as ocupações estavam pipocando pela cidade afora. Houve uma tentativa de restringir um pouco a participação na Conferência de Política Urbana, mas que ao final foi ocupada por milhares de pessoas que participaram dos vários dias e que conseguiram construir esse plano diretor que o setor imobiliário não topou. E não topou por algumas das questões que a Lu colocou aqui antes, né? Pela questão do coeficiente básico, pela questão da outorga onerosa, que não tem ainda seus valores definidos. Que é a ideia simples de que, se eu quero construir um arranha-céu de luxo na cidade, porque é mentira que você vai construir casa popular nesses parâmetros, quem quer construir arranha-céus de luxo na nossa cidade vão ter que fazer algum tipo de investimento para construir infraestrutura em outras áreas da cidade, descentralizando do centro, e habitação de interesse social. Essa foi uma conquista nossa. Agora, o valor da outorga não está definido. E a gente percebe que existe uma grande disputa que a gente vai ter que fazer daqui para frente para garantir recursos para a política de habitação na nossa cidade, para garantir recursos também para a infraestrutura. Isso é fundamental, gente, porque as vitórias, né, que a gente foi tendo, elas são fruto dessa efervescência. Se a gente arrefece entendendo que o plano diretor está aprovado e agora nós vamos esperar a sua aplicação, ele não vai ser aplicado nunca. Assim como várias legislações nacionais que a gente conquistou foram aplicadas na medida em que houve luta, né? E isso é muito fundamental. Outro ponto essencial foi o reconhecimento de muitas ocupações urbanas, praticamente todas, no plano diretor. E que não estavam ali previstas inicialmente em 2014, mas que através da luta de 2014 até 2019 foram sendo incorporadas, inclusive depois do decreto 16, não sei o decreto das 119 áreas. Né? Áreas como a ocupação Novo Paraíso, para mim é um elemento muito interessante, porque o poder público, em geral, nega a existência de comunidades consolidadas debaixo das linhas de tensão, e nesse caso conseguiu-se fazer o reconhecimento daquilo como área de interesse social. Não significa que a gente não tem que ter intervenção, estamos aí lutando para tirar a surra. E essa que tem que ser a luta. Né? Mas assim, conquistou através da luta muitas possibilidades de inclusão de novas ocupações. Né? O reconhecimento da função social da propriedade, do que significa descumprimento, eu considero como uma conquista. O reconhecimento de que quilombos na nossa cidade têm que ser reconhecidos como área de diretrizes especiais, ou seja, são áreas específicas de proteção cultural, que tem que observar parâmetros também específicos. Isso foi uma outra conquista, e eu acho que também está na resolução o reconhecimento de que a nossa cidade é uma cidade diversa,
tem quilombos, tem comunidades ciganas, tem comunidades indígenas que precisam ser reconhecidas. Não é possível que o planejamento desconsidere essa diversidade da cidade. Então essas foram algumas das conquistas que a gente teve com o plano diretor da nossa cidade. Como eu disse, elas podem ser muito facilmente dissolvidas caso não haja uma luta agora para que esses instrumentos se efetivem. E a luta em diversos pontos, né? A luta direta, a luta ocupando a política, a luta onde a gente puder, na luta nos conselhos, onde a gente puder fazer esse enfrentamento, né? Ocupação institucional pode ser também forte, desde que aconteça enquanto um exercício de confrontação das lógicas que estão dadas. Da mesma forma, a construção do poder popular tem que passar por lógicas de confrontação dos limites impostos pela ordem, né? E eu acho que foi isso que as ocupações urbanas trouxeram nos últimos anos, né? Luiz falou muito da Resolução 2, eu tinha trazido alguns dos elementos da Resolução 2, mas um deles eu queria destacar. A definição de quem que é o público-alvo da habitação da nossa cidade, durante muito tempo, ficou na mão da própria URBEL, da própria prefeitura, que demarcava essas áreas como áreas de interesse social ou zonas de especial interesse social. A resolução ela fala que a política habitacional, aqueles parâmetros estão válidos para qualquer família de baixa renda, inclusive fora dessas áreas. Que eu acho que é um outro cenário invisibilizado na nossa cidade, que existem famílias de baixa renda resistindo em bairros, algumas vezes deles de classe média, como foi o caso também da Dona Vilma, aqui no São Pedro. Que existem diversas realidades na cidade que precisam ser consideradas como de interesse social, ou que uma ocupação urbana não precisa esperar ser declarada para ter também direito de reivindicar a política municipal de habitação. Isso foi uma coisa importante, né? Além dos outros instrumentos que o Luiz já falou, eu tinha preparado sobre isso e aí acho que eu vou passar. Mas um aspecto fundamental é o reconhecimento, dentro da Resolução 52, de que é dever do município aplicar os instrumentos de habitação para resolver conflitos. Porque antes havia a compreensão de que se existe um conflito instituído, eu crio aqui uma barreira, uma blindagem para não atuar e resolver os conflitos da comunidade. Isso era um argumento mais que uma realidade, porque a luta direta fazia com que muitas vezes o poder público tivesse que resolver. Agora, isso está na lei, de que é dever do município resolver conflitos fundiários e buscar alternativas de habitação, foi uma conquista que a gente teve aí na revisão também da legislação municipal. E aí dos desafios, gente, eu estou aqui um pouco... O desafio central da reforma urbana no nosso país continua sendo combater efetivamente a especulação imobiliária e os vazios urbanos. E a gente sabe que onde esse enfrentamento aconteceu é onde foi possível fazer as ocupações de terra. Então, um ponto central para nós é, de fato, hoje em dia, criar uma política de proteção e de não criminalização dos movimentos de moradia. Estamos num cenário de muita criminalização, né? A Preta Ferreira, liderança do movimento do centro de São Paulo, presa, lideranças aqui de Belo Horizonte criminalizadas, e é fundamental que se consiga construir uma política de proteção daqueles que estão lutando para fazer valer a função social da propriedade, né? Além do que continuar a luta para que um dia, quem sabe, a prefeitura faça a demarcação dos lotes vagos, que aplique IPTU progressivo e todas as outras coisas que estão resolvidas no Estatuto das Cidades há mais de 10 anos, né? Segunda coisa é construir recursos para a política municipal de habitação. A criação de um fundo, de uma forma como o plano diretor vai para o Fundo Municipal de Habitação, é fundamental. Mas o que é mais desafiador na construção da moradia aqui é terra bem localizada, são imóveis bem localizados. E esses imóveis bem localizados, gente, estão sendo vendidos pela Prefeitura de Belo Horizonte atualmente. Recentemente a gente teve alienação de 40 imóveis na Câmara Municipal. Fizemos um enfrentamento, conseguimos segurar um tempo, mas foram vendidos cerca de 40 imóveis.
E aí a justificativa é que esse recurso vai para habitação, mas existem outros projetos querendo tirar o recurso da habitação para outras áreas, como o Luiz trouxe aqui sobre um dos projetos, né? Então, trabalhar com a ideia de criação de um banco público de imóveis, trabalhar com o instrumento da arrecadação de imóveis vagos, que estão há 5 anos sem uso e sem pagar IPTU, é algo fundamental para que a gente consiga avançar, né? A arrecadação de bens vagos, inclusive, está prevista na nova lei de regularização fundiária, também conhecida como lei da grilagem. Ela é muito complicada, essa lei, ela deixa várias brechas para entendimentos contraditórios, e essa é justamente a forma como a grilagem se processa. Os instrumentos contraditórios dizem não para uma leitura que beneficia os movimentos populares, o povo pobre, e sim, muitas vezes, para o interesse dos grileiros. É preciso que a gente dispute a regulamentação dessa nova lei de regularização fundiária, porque ela fala sobre a arrecadação de bens vagos, ela fala que em imóveis ocupados do poder público, antes de dezembro de 2016, cabe a legitimação fundiária, cabe a concessão especial de uso. Hoje, gente, um dos processos que a gente está envolvido também lá na Gabinetona é o enfrentamento aos despejos administrativos, que é uma prática da prefeitura de multar e mandar despejar, muitas vezes sem passar pela justiça, moradias que estão em áreas públicas municipais. Estamos agora tentando rever o Código de Posturas para alterar isso também. Mas cabe a aplicação desses instrumentos, precisamos disputá-los, e esse é um desafio grande que a gente tem, né? E aí, para encerrando, né, a gente construiu, lá na Comissão de Direitos Humanos, que eu faço parte, um grupo de trabalho sobre moradia. E a nossa ideia mesmo é fazer um balanço do que tem sido essas últimas 2 gestões, né, comparando também um pouco o governo Lacerda com o Calil, e tentar levantar dados que possam mostrar se de fato existe essa diferença ampla e como que a gente vai fazer com que a política agora, numa nova conjuntura, possa avançar. O que a gente percebe é que existem algumas brechas, mas uma efetivação ainda baixa do que são os desejos de construção de uma reforma urbana estrutural e efetiva. Então a gente quer ali apresentar alguns pontos e queria convidar todo mundo para ajudar a construir. Acho que uma aposta de reforma urbana tem que passar pela construção, sim, das parcerias público-populares, a ideia de colocar a execução da política pública na mão dos movimentos, dos moradores, dos sujeitos que sabem como que o território deve ser construído, que atribuem sentido para esse território, isso é fundamental. E também uma agenda de reforma urbana hoje tem que conseguir lidar com os fatores ambientais das cidades na atualidade. Mas eu não vou ter tempo de falar sobre isso, a gente pode deixar para o debate. Isso aí, obrigada, gente.